Em primeiro lugar, obrigada por terem vindo para me assistir, para ouvir algumas palavras minhas sobre hábitos. Para quem não me conhece ainda, eu acho que a maioria conhece, mas eu sou a Shirley Hilgert, eu sou mãe do Caetano e do Leonardo. E eu tenho um blog, um canal no YouTube, uma página no Facebook, um perfil no Instagram e um perfil no Pinterest, que trata sobre família, maternidade e criação de filhos, que é o Macetes de Mãe. E há quase um ano, um pouco menos, uns 8 meses, eu criei um outro perfil no Instagram, que é o Shirley Hilgert, shirley.hilgert. E nesse perfil eu falo um pouco sobre a vida da mulher pós-maternidade, pós-chegada dos filhos. E por que eu senti a necessidade de criar esse outro perfil para falar sobre esse assunto? Por que eu não falei dentro do Macetes de Mãe? Que é uma pergunta que muita gente me faz. Porque eu realmente estava sentindo a necessidade de me ver novamente como a Shirley, e não só como a mãe do Léo e do Caê. Então, eu criei esse perfil, e lá eu comecei a falar um pouco sobre a minha vida, a minha rotina, as coisas que estavam mudando, os meus sentimentos, meus, da Shirley, não da mãe dos meninos. E aí, o que aconteceu? Nesse momento que eu comecei a refletir e expressar as minhas reflexões nesse perfil, eu percebi uma coisa muito impactante na minha vida, que são os hábitos. Eu sou uma pessoa muito prática. Eu acredito muito na questão do pensamento positivo, que a gente tem que acreditar, tem que pensar positivamente. Mas eu não acredito que todas as coisas vão acontecer, vão cair no nosso colo, se a gente simplesmente pensar positivamente. Né? Por mais que eu pense que eu vou vencer uma competição de nado, eu penso positivamente que eu não vou vencer, porque eu não sei nadar. Então, a gente precisa ter atitudes práticas na nossa vida para que também esse pensamento positivo nos leve para algum lugar, certo? E aí, eu li um livro há algum tempo, que se chama O Poder do Hábito, que é um livro incrível e que realmente mudou a minha vida, porque eu consegui entender de uma forma bem clara e bem nítida que o que muda mesmo, o que faz as coisas acontecerem na nossa vida é o hábito. Então, às vezes, a gente tem pensamento positivo, não acontece. A gente tem boa intenção, não acontece. A gente começa alguma coisa, mas ela não evolui, não acontece. Por quê? Porque falta o hábito. Então, eu resolvi ler mais sobre isso e pesquisar, e todos os livros que me caem nas mãos sobre o assunto eu leio, porque eu gosto. E eu sou cobaia de mim mesma. Então, eu coloco em prática, e aí eu fui descobrindo e percebendo algumas coisas sobre a importância dos hábitos na nossa vida, e eu gostaria de compartilhar com vocês, para já encurtar um pouco o caminho, né, porque isso é uma coisa bem minha também, aquilo que eu descubro, eu gosto de passar adiante para encurtar o caminho de muita gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre hábitos. O autoconhecimento, né, a gente se conhecer e ter bons hábitos, são o princípio básico de tudo na vida. Então, relacionamentos, conquistas, mudanças, realizações, plenitude, bem-estar, tudo advém de um autoconhecimento profundo, que a gente tem que ter de nós mesmas, e de um hábito, que a gente vai criar depois da gente se conhecer. Então, a gente precisa se conhecer para saber quais são as coisas que a gente realmente quer na nossa vida, para entender de que forma a gente vai colocar na nossa vida isso, que hábitos a gente vai criar na nossa vida e vai repetir diariamente, se possível, para que a nossa vida chegue nessa situação de um bem-estar, de uma felicidade, de uma serenidade, de uma paz e de um equilíbrio. Por que o autoconhecimento é importante? Porque só se a gente se conhece, se a gente sabe o que a gente quer, só se a gente sabe o que funciona para nós, é que a gente consegue tomar as decisões certas. Então, por exemplo, eu podia simplesmente decidir, eu vou criar o hábito de fazer musculação agora, porque musculação é importante, então eu vou botar esse hábito na minha vida. Só que se eu não tivesse um autoconhecimento profundo meu para entender que musculação é algo que não funciona para mim, não ia dar certo, porque eu ia tentar alguma coisa que não vai, entendeu? Eu ia forçar a amizade, né? Como algumas pessoas falam. E por que os hábitos são importantes na nossa vida? Porque nós somos o que nós fazemos repetidamente. Para mim, essa frase assim, ela foi assim como se abrisse uma porta e viesse um clarão e me falasse:
faz muito sentido. A gente é aquilo que a gente faz repetidamente, e não aquilo que a gente pensa repetidamente. O pensamento é importante, importantíssimo. Começa no pensamento, mas só se torna realidade, vira matéria, ação, quando a gente bota aquilo em prática. Senão, não tem como acontecer. E aí eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre autoconhecimento, porque eu acho que antes da gente sair por aí... Então, agora, beleza. Agora eu vou começar a criar um monte de hábito, vou botar na minha vida, e minha vida vai mudar. Eu vou ser plena, feliz e realizada, porque eu vou botar um monte de hábito positivo. Não dá, porque a gente não vai conseguir criar hábitos se a gente não se conhecer. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente. Primeira coisa, a gente precisa entender o que funciona para a gente. A gente precisa ter um autoconhecimento para entender o que funciona para a gente. Então, nessa questão de exercícios físicos, vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre exercícios físicos aqui. Eu, que fui uma pessoa toda a vida sedentária, a pior aluna da educação física, e a matéria que eu tinha as piores notas na escola, disparado. Eu era boa até em matemática, que eu sou ruim perto de educação física. Então, o que acontece? Eu precisava me conhecer para entender como que eu ia botar educação física na minha vida. Eu fui fazendo uns testes. Educação física não, desculpa. Esporte na minha vida. Eu fui fazendo uns testes. E aí, teste daqui, teste dali, eu descobri que eu gostava de correr. Como é que eu descobri que eu gostava de correr? Porque eu comecei caminhando. E daquela caminhadinha eu fui para a corrida. Então, eu já descobri o que eu gostava. Depois, eu descobri outra coisa também. Eu descobri em que horário eu gostava de fazer aquilo. Porque eu acho que são sempre 3 coisas que eu vou até passar para frente, porque talvez eu já cite no próximo item. Não é, mas tudo bem. Eu vou explicar como que a gente entende essas coisas, mas eu já vou adiantar uma informação. A gente sempre precisa entender o que a gente quer, como a gente quer aquela coisa e em que horário a gente quer. Quando a gente quer colocar um hábito, essas 3 coisas fazem diferença. Então, por exemplo, eu entendi o que eu queria. Eu queria correr. Correr me fazia bem. Eu não decidi porque eu vou me obrigar a correr. Nos meus testes, eu senti que era bacana correr. Aí eu testei. Eu corria de manhã cedo, eu corria no meio do dia, eu corria à noite, e eu percebi que correr de manhã me fazia muito mais bem do que correr no fim do dia. Então, eu já descobria quando. E depois, eu fui entender como. Então, como que eu ia correr? Eu vou correr rápido e vou diminuindo a velocidade, e rápido de novo e diminuo a velocidade? Ou eu vou correr sempre numa velocidade constante? Eu percebi, eu analisei o que funcionava para mim. Então, o que, quando e como? Essas 3 perguntas, para todos os hábitos, é muito importante a gente responder. E como é que a gente consegue se entender para poder responder essas 3 perguntas? A gente precisa se autoanalisar. Gente, a primeira coisa é a gente anotar as coisas do dia a dia, fazer uma análise, e outra é fazer um diário. Tá? Vou falar sobre o poder do hábito de fazer um diário. Eu comecei há pouco tempo a fazer um diário da gratidão. Eu comecei a fazer porque eu achei que eu era uma pessoa muito pouco grata por todas as coisas boas que eu tinha na minha vida. Então, eu conseguia agradecer. Ai, que legal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi bacana esse convite. Mas eu não conseguia ver muito assim a minha vida como uma coisa incrível. E aí, em várias leituras que eu fiz sobre quais são os hábitos das pessoas que são felizes? A maioria delas eram pessoas gratas. Eu falei, poxa, eu quero desenvolver a gratidão. E aí eu descobri que escrever os motivos pelos quais a gente é grata todos os dias é uma forma de desenvolver o sentimento de gratidão. E é incrível, porque a gente passa, depois de um tempo que a gente desenvolve esse hábito de escrever, a gente passa realmente a sentir gratidão. E aí eu percebi claramente essa mudança da visão e esse florescer da gratidão em mim num final de semana que eu fiz uma viagem para um hotel. Então, eu viajei para um hotel incrível e a gente estava louco para aproveitar muito aquele hotel no sol, e choveu o final de semana inteiro. E aí eu falei, meu Deus, se em outras épocas eu tivesse vindo para esse hotel na chuva, eu ia passar o final de semana inteiro reclamando do tempo. Só que eu já tinha feito o exercício da gratidão, eu já estava escrevendo um diário há bastante tempo, e aí, naquele momento, em vez de eu ficar percebendo que estava chovendo e que eu não ia aproveitar a piscina externa e que não sei o quê, eu parei para ser grata pelo que eu estava vivendo ali. Eu falei, gente, esse hotel é maravilhoso, com sol, com chuva, tem uma piscina coberta, e era genuíno aquele sentimento de gratidão, apesar de não estar na situação perfeita. Então, diário é muito importante e é uma forma muito especial, né, de você se conhecer.
E quando você escreve, seja num diário, seja num perfil que às vezes você desabafa, foi assim que o Macetes de Mãe surgiu, o blog Macetes de Mãe surgiu de desabafos. Ele era o meu diário, de certa forma, eu contava lá o que eu vivia. Você faz uma autoanálise do que você sente, do que você está vivendo. Então, é muito importante. Outra forma de vocês descobrirem um pouco mais sobre vocês é conversar com pessoas próximas. Chegar para alguém e falar, poxa, você pode falar um pouco o que você pensa sobre mim, como você me vê? É uma forma bem prática também. Testes de personalidade também são uma forma de vocês descobrirem o que vocês gostam, como vocês funcionam. Aproveitem, tirem foto dessa tela. Aqui tem a dica de 3 testes. Um deles é o DISC, outro deles é o comportamental e outro deles é o estilo de produtividade. Se vocês colocarem na... Eu acho que eu não trouxe os links, não trouxe. Mas tudo bem. Se vocês colocarem no Google essas informações, vocês conseguem encontrar esses testes para realizar de forma gratuita na internet. E existe uma outra forma óbvia, né, da gente também se conhecer, que é fazer terapia. Então, fazer terapia com uma psicóloga, ou, enfim, qualquer forma que você converse, fale, receba um feedback, é uma forma excelente de se conhecer. É que eu quis realmente trazer algumas opções gratuitas que não necessitassem um investimento, porque senão a gente fica, tem que pagar, não tenho condições, então não vou fazer. Às vezes é muito isso. Então, vamos ver, vamos perceber que tem formas gratuitas, né, da gente se conhecer. Bora fazer um diário, bora conversar com alguém, bora fazer um teste na internet. E aí, se vocês quiserem agora fazer um teste rápido, é também só fotografar, não precisam me responder agora, até porque não vai dar tempo, tem muito conteúdo ainda pela frente. Mas uma forma de vocês fazerem um teste rápido para se conhecer é do que eu estou sentindo falta nesse momento da minha vida. O que eu amava fazer e eu não tenho mais tempo para fazer. O que eu gostava de experimentar, o que me relaxa, o que me energiza. Quando tenho mais energia à disposição? Sou uma pessoa do dia ou sou uma pessoa da noite? Eu sou uma pessoa do dia. Eu acordo todos os dias muito cedo, eu gosto de acordar cedo, de fazer a minha rotina de bem-estar todos os dias. E é importante para mim, mas tem gente que não funciona de manhã, que funciona no fim do dia. Então, a gente precisa se conhecer para conseguir realmente entender o que é importante para nós, o que a gente quer, e aí, a partir disso, a gente poder pensar nos hábitos que a gente vai colocar na nossa vida para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, agora vamos entrar nos hábitos. Eu fiz essa introdução. Pessoal, deixa eu só falar. Perguntas, eu vou deixar para o final, tá? Só para não ficar muito esse esquema de vai o microfone, volta o microfone. Então, no final, eu vou abrir para perguntas. Podem perguntar depois, só anotar para não esquecer. Gente, vamos lá. Por que eu ando tão entusiasmada e dedicada a aprender sobre hábitos, né? Por que hábitos? De onde saiu isso? Porque, como eu falei no início, eu sou prática, gente. Eu sou uma pessoa prática. Quem me conhece na intimidade sabe disso. E, então, eu preciso sempre entender, eu preciso trazer um pouco as coisas que estão no campo das ideias, um pouco mais para o campo da prática, aqui embaixo, para o campo da razão. E eu identifiquei, né, lendo, analisando, observando, que realmente são os hábitos, aquelas coisinhas que a gente faz um dia, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro, que colocam as coisas boas e as coisas ruins na nossa vida. Não é aquilo que a gente faz esporadicamente. Tá? Ninguém é feliz porque teve um dia incrível na sua vida, maravilhoso, espetacular. As pessoas são felizes porque todos os dias elas têm alguma sensação, mesmo que pequenininha, de felicidade. E ter hábitos também é extremamente importante, porque quando a gente tem um hábito, tudo se torna muito mais fácil. Então, quando a gente tem o hábito de sempre realizar a mesma coisa, o nosso cérebro ele já funciona no automático. Ele não tem que pensar, ele não tem que decidir, ele não tem que analisar alternativas, ele vai no automático, e isso poupa energia. E o cérebro, ele é programado naturalmente para tentar sempre economizar energia. É uma característica dele natural. E aí, os hábitos surgem justamente porque a gente está o tempo inteiro buscando formas de poupar esforço.
Tá? O ser humano, por natureza, ele é preguiçoso. Tá? A nossa tendência é ficarmos na nossa zona de conforto. A gente não quer ter trabalho. Então, até aconteceu uma coisa engraçada essa semana. Uma amiga minha, ela foi numa festa e ela contou para a gente que tinha achado a festa incrível e que ela sentiu vontade de, após a festa, mandar flores para as pessoas que deram a festa e com um cartão bonito, agradecendo a gentileza, ressaltando que percebeu o cuidado nos detalhes e tal. Eu falei, poxa, foi uma coisa que me fez pensar. Eu falei, poxa, que bacana. Você sabe que, eu falei para ela, você sabe que várias vezes eu já fui em eventos e festas, enfim, que eu achei incrível. Eu falei, poxa, eu podia mandar uma foto, uma flor para a pessoa, dando os parabéns. E aí vem aquela coisa, mas dá muito trabalho, já tem que ir na floricultura, eu tenho que entrar na internet, daí já isso, já aquilo, já não sei o quê. Por quê? Porque a gente tem a tendência a ficar achando tudo difícil quando não é uma coisa natural do nosso dia a dia. Por mais que não seja tão difícil, que às vezes em 5 minutos a gente resolva. A gente entra num site, a gente compra uma flor, a gente manda entregar e está tudo bem. Mas não faz parte dos nossos hábitos. Então, a gente considera, não, muito complicado. E, às vezes, uma coisa que é extremamente complicada, a gente acha que é simples, faço com os pés nas costas. Por quê? Porque a gente já faz automaticamente, já é um hábito. E aí, é uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu sou meio nerdzinha, então, toda vez que eu falo alguma coisa, eu quero explicar por que aquilo que eu estou falando faz sentido. Eu vou falar um pouquinho sobre os 4 estágios do aprendizado. Então, basicamente, o aprendizado, tudo que a gente aprende na nossa vida, ele passa por 4 estágios. Primeiro, a gente é totalmente sem habilidade e sem consciência. Tá? A gente não tem noção daquilo e também não tem habilidade, porque se a gente nem conhece, como é que a gente vai ter habilidade em alguma coisa? O segundo é sem habilidade e consciente. O terceiro é com habilidade e consciente. E o último, que é o que a gente espera, é com habilidade e inconsciente. Ai, Shirley, não faz sentido nenhum isso que você falou. Não estou entendendo nada. Esse negócio está confuso. Pelo amor de Deus, explica isso. Vamos imaginar o ato de dirigir, que eu acho que é o exemplo mais simples para a gente falar sobre hábito. Quando a gente nunca dirigiu na vida, a gente tem lá, sei lá, 10, 11 anos, a gente não tem... a gente não tem a mínima habilidade, a gente não dirigiu, né? Não tem o jeito de dirigir, não tem a prática. E a gente não tem nem consciência. A gente nem sabe onde é que acelera, onde é que freia, como é que passa a marcha. Tem gente como eu que é assim até hoje, por isso que eu só uso o carro automático. Mas, enfim, meu cérebro é preguiçoso, né? Eu quero simplificar. Habilidade e conhecimento zero. Aí, quando você vai chegando ali perto dos 18 anos, é com 18, né, que a gente tira a carteira, com 16. É 18. Quando a gente está chegando perto dos... Faz tanto tempo que eu tirei a minha que nem lembro. Quando a gente está chegando perto dos 18, a gente pensa, poxa, eu vou ter que fazer a carta, né? Preciso aprender a dirigir. Primeira coisa, quando a gente diz que vai aprender a dirigir, a gente tem habilidade? Não, mas a gente começa a tomar consciência. A gente vai ver como é que é, faz uma aula teórica, né? Habilidade zero, mas já tem consciência daquilo. Próximo estágio é quando a gente começa a pegar o carro e vai fazer as aulas mesmo, na direção. Naquele momento, a gente já tem uma habilidade, mas é uma habilidade que a gente só tem se a gente estiver consciente daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente fica, preciso agora olhar para o espelho porque eu vou dar a seta para a esquerda. Aí volta. Agora eu vou passar marcha para a segunda. Agora tem que ser a segunda. Aí vai. E aí você fica muito pensando, não é aquela coisa automática. E aí, por fim, num belo momento, que você nem acredita que esse momento vai chegar, no meu caso, de dirigir, você se torna uma pessoa com habilidade e inconsciente daquilo que você está fazendo. Então, você pega o carro, vai, dirige. Quando você vê se chegou no lugar, você nem lembra. Eu falei, nossa, gente... Nem prestei atenção no caminho e correu tudo bem, você não bateu. Por quê? Porque você já tem uma habilidade inconsciente, é natural. Então, o que a gente espera? A gente espera nos hábitos que aquelas coisas positivas que a gente quer nas nossas vidas cheguem nesse último estágio. Por quê? Porque a gente vai fazer elas sem esforço. E aí, aqui, eu explico um pouquinho também da questão dos hábitos. Por que os hábitos se formam? Cara, a gente não é louco, a gente não é burro, a gente não é insano. Ninguém de nós busca fazer as coisas para ter um desprazer, ou um sofrimento, uma dor, com exceção de depilação. Mas existe um prazer também por trás da depilação, né? Por mais que doa,
o prazer de você estar ali depilada, estar limpinha, estar se achando bonitinha. Então, a gente sempre busca prazer. Sempre busca. Pense em tudo na vida de vocês. É prazer que a gente busca. Tá? E aí, como é que funciona a questão do prazer? A gente tem um gatilho. Sempre o hábito se forma assim. Tem um gatilho, tem uma deixa, que é o seguinte. É algo que dá aquele clique no nosso cérebro para a gente fazer uma ação rotineira em busca de uma recompensa e de um prazer. Então, sempre, por exemplo, eu, Shirley, entediada em casa, sem ter muito assim o que fazer, lá parada, meio vendo TV não, porque eu nunca estou vendo TV, mas enfim, estou lá trabalhando, estou sentada na frente do computador, escrevendo texto, fazendo roteiro, aí já estou um tempo naquilo, estou bem entediada, clique. Primeira coisa, vou comer um doce. Por quê? Porque eu quero ter uma recompensa, que é o prazer. Então, a gente sempre está buscando prazer, só que tem aquelas deixas que dão o clique para a gente fazer uma coisa que nos dá o prazer. E aí, o que é a ideia? A ideia é que a gente não consegue, dificilmente a gente consegue acabar com um hábito ruim. O que a gente consegue? A gente consegue substituir. Tá? E aí, quando a gente substitui esse hábito, consegue realmente substituir, ele se torna tão poderoso quanto o hábito antigo. Então, eu vou tentar dar um exemplo de um teste que eu vou fazer, depois eu conto para vocês se deu certo. Eu sou essa pessoa que estou lá meio fazendo muito tempo a mesma coisa, aí me dá um... Ai, preciso de um doce, né? Preciso de um doce, preciso de um doce. E aí, às vezes, o que eu faço? Substituo o doce pelo café, que também é algo que eu gosto. E aí eu consigo ter também um prazer, que é aquela coisa, aquele momento, botar alguma coisinha na boca e tal. E agora, ultimamente, eu vou tentar substituir o café pelo chimarrão. Eu trouxe uma cuia de chimarrão do Rio Grande do Sul e vou tentar. Por quê? Porque, em vez de eu simplesmente pensar, ai, deixa, né? Fiquei aqui meio entediada, vontade de doce. Não vou comer o doce. Em vez de eu não comer o doce, eu substituo o doce pelo café, ou eu substituo o doce pelo chimarrão, ou eu posso, por exemplo, substituir o doce por uma corrida no parque. Eu moro ali do lado do parque, eu adoro correr, eu vou lá e corro. Então, eu substituo. Essa é uma forma de a gente começar a tirar os hábitos ruins e colocar os hábitos bons. Mas aí, o que é importante? A gente se conhecer. Para a gente realmente entender o que são os hábitos que não estão trazendo benefícios positivos para a nossa vida e por o que eu posso substituir. Ou eu simplesmente poderia substituir aquele chocolate que eu gosto de comer no meio da tarde, cheio de açúcar, por um chocolate 80% cacau. Então, a gente tem que trocar, mas para chegar no mesmo prazer, ou pelo menos similar. E aí, o que é aqui que está justamente o exemplo. Eu tenho sempre essa ânsia por prazer. Quando deu a deixa, deu o gatilho, deu aquela coisa que me dá vontade de ir para o doce, dependendo do horário, eu posso dizer, não, vou comer doce, não. Eu vou botar meu tênis e vou correr ali no parque, porque me traz prazer também, é serotonina do mesmo jeito. Então, a gente tem que entender, parar e pensar o que a gente pode substituir por o quê. Porque substituir um hábito ruim é muito mais fácil do que acabar com um hábito ruim. Dificilmente a gente consegue acabar. Tanto que tem um monte de exemplo de gente que quer parar de fumar, e para parar de fumar faz o quê? Começa a comer bala. Né? Não simplesmente tira o cigarro, começa a botar bala na boca. Então, é um exemplo. Então, aqui eu vou só ler, né, o Charles eu acho que eu escrevi o sobrenome dele errado, por sinal, mas, enfim, Charles algo, eu sou ruim com nomes. Para modificar um hábito, você precisa decidir mudá-lo. Deve aceitar conscientemente a dura tarefa de identificar as deixas ou gatilhos e recompensas que impulsionam as rotinas do hábito e encontrar alternativas para ela. Então, isso aqui que eu quero chamar a atenção. Você deve aceitar conscientemente a dura tarefa. Tá? No início, não é fácil. E não vai ser... Tipo, aceita que dói menos. No início é difícil. Sabe aquela situação, no pain, no gain? É mais ou menos isso que acontece. Então, aceita. Para você fazer uma substituição, obviamente, se eu quiser trocar o meu chocolate pelo chimarrão, no início vai ser dolorido. Mas eu sei conscientemente que eu vou passar por essa fase difícil para depois eu chegar
naquela situação prazerosa de dizer, ai, hoje eu não comi doce, ai, que gostoso, ai, eu perdi peso, ai, eu estou me sentindo mais saudável. E aí, não tem jeito. Qualquer novo hábito que a gente quer colocar na nossa vida, a gente vai passar por esses 4 estágios, que eu acho que, cara, isso aqui é incrível, vira uma chavinha na cabeça da gente. E quando a gente tem isso em mente, se torna muito mais fácil de colocar os hábitos. Sem sombra de dúvidas, qualquer novo hábito que a gente colocar na nossa vida, nós vamos passar pela fase do muito esforço, pela fase do aceitável, para daí chegar na fase do prazeroso e para, por fim, chegar na fase do ansiar por ele. Então, eu vou voltar nos exercícios físicos. Depois também vocês vão entender por que eu estou falando tanto de exercício físico aqui. Primeiro, eu resolvi que eu queria correr. Gente, cara, quem já correu aqui sabe que correr não é fácil. Você começa a correr, daqui a pouco a respiração acelera, o coração acelera, a respiração fica difícil, você começa a suar, a perna dói, você acha que você não vai aguentar. No início, é um esforço dolorido, mas você perdura. Umas 2 semanas depois, você diz assim, vai, já não xingo o caminho inteiro. Sabe, eu já estou conseguindo ficar quieta durante o trajeto, já não estou xingando. No final, eu dou uma xingadinha, mas vai. Está um pouquinho mais aceitável. Vai, tudo bem, eu vou continuar. Já melhorou. Aí, depois, um belo dia, você está correndo, você ainda não acha assim tão boa a corrida, mas no final, quando você terminou e a serotonina desceu, e você diz, meu, isso aqui tá bom. Você começa a achar prazeroso aquele hábito. E aí você vai para um outro estágio, que é aquele estágio que você vai deitar na noite anterior, e você deita e pensa assim, ai, amanhã eu vou acordar cedo e vou correr. Ai, que delícia, adoro acordar cedo e correr. Ai, mas vai estar frio. Não faz mal, eu gosto. E você começa a ansiar por aquele momento de fazer algo que antes era um inferno para você fazer. Mas você só chega lá se você tiver consciência que o início vai ser difícil. Se você já não quiser se esforçar um pouquinho no início e sofrer um pouquinho no início, cara, não vai passar para frente. Não tem como pular estágios. E a importância dos hábitos mestres, que também é outra coisa que eu acho assim demais, assim, demais. E quando eu li sobre isso, eu falei, deixa eu testar se é isso mesmo. E eu testei, e é isso mesmo. São aqueles hábitos que são capazes de desencadear uma série de reações no modo da pessoa organizar a sua própria vida. Isso é um hábito mestre. Então, eu quero mudar de hábito, o que eu faço? A primeira coisa é comece mudando um hábito mestre. Tá bom, Shirley, legal. Obrigada pela dica. Mas o que é um hábito mestre? Um hábito mestre, segundo o Charles, é quando as pessoas começam a se exercitar regularmente. Então, só vou te explicar. O hábito mestre é exercício físico. Um tipo de hábito mestre é exercício físico. Por isso que eu falei. Depois vocês vão entender por que eu estou falando tanto de exercício, eu estou falando tanto de corrida. Não que corrida tenha que ser um hábito mestre para todo mundo. É para mim. Quando as pessoas começam a se exercitar regularmente, guardem esta palavra, começam a mudar outros comportamentos que não estão relacionados à atividade física. Passam a comer melhor e a levantar da cama mais cedo. Fumam menos e se tornam mais pacientes. Não está completamente claro por que isso ocorre, mas está provado que exercícios é um hábito mestre que propaga mudanças em todos os aspectos da vida. Eu tenho uma rotina matinal de bem-estar, porque eu li o livro O Poder do Hábito, mas eu li O Milagre da Manhã. E no Milagre da Manhã ele fala que você tem que acordar 1 hora mais cedo para você colocar algumas atividades que trazem bem-estar. Então, uma delas é leitura, uma delas é meditação, ou um momento que você ora, a outra é praticar exercício físico, a outra é você fazer uma visualização do que você quer para a sua vida, e a outra é aquele momento de agradecer. Como eu sou uma pessoa muito prática, né, aquela parte da visualização eu não coloquei, né, porque aquela coisa disso ficou muito no campo das ideias, para mim tem que descer um pouquinho mais para a terra. Mas aí eu coloquei, né, o momento de gratidão através do diário, eu coloquei a meditação, eu coloquei a leitura, e eu já tinha os exercícios físicos. O que eu percebo
claramente, de todos esses hábitos, 4 hábitos matinais que eu tenho, o que mais faz diferença no meu dia, na minha rotina, no meu bem-estar, é o exercício físico. Ele é o que mais traz retorno mesmo. Então, eu acho que tem a ver, claro, com a questão da produção da serotonina, de endorfina, enfim, dos hormônios que nos trazem bem-estar. E ele faz com que, a partir do momento que eu já saí de manhã, já corri, a hora que eu volto, eu digo assim, pô, já comecei certinho, né? Eu já comecei bonitinho. Eu não vou comer um sanduíche com presunto, com pão branco. Ah, vou fazer um omelete, vou fazer alguma coisa mais saudável. Porque você já começou bem, não vou estragar. Quando chega a noite, você pensa o seguinte, poxa, amanhã eu quero correr, porque eu adoro correr, me faz bem correr. Eu vou dormir mais cedo, não vou pegar o celular depois de certo horário. E aí você vai desencadeando uma série de atividades que são boas para você em função desse hábito mestre. E aí, eu vou voltar um pouquinho naquilo que eu já falei no início, que é da gente sempre entender o que, quando e como. Eu, por muito tempo, gente, eu tentei fazer exercícios na minha vida. Tentei de todos os jeitos. Tentei musculação na academia, tentei personal. Ai, gente, tentei, nem sei dizer o quê, aula de não sei o quê, aula de não sei o quê. Eu falei, cara, eu não gosto, não é para mim, eu não sou uma pessoa de exercício, não tem jeito, vou ser sedentária mesmo, eu sempre fui assim, né? Sempre fui assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Mas aí, quando eu falei, não, peraí, deixa eu entender se não tem mesmo alguma coisa específica que funciona para mim. Cheguei na corrida. Quando essa coisa funciona para mim? Cheguei no horário, de manhã bem cedo. E como ela funciona para mim? Para mim, não funciona aquela coisa de hoje eu vou correr mais rápido, hoje eu vou me superar. Ontem eu corri um pace de 6, hoje eu vou correr 5,9. Não, eu não sou essa pessoa. Não funciona para mim correr atrás de me superar. Tem muitas pessoas que funcionam, então a pessoa tem que fazer isso. Para mim, funciona é o prazer de correr a corrida inteira no mesmo pace, terminar cansada, suada, mas viva. Entendeu? Sei o coração está saindo pela boca. É isso que me faz bem, para cada um funciona de um jeito. Mas é importante a gente entender esse como e aí colocar esse como também na prática do exercício. Priorizar o mais importante. Se criar um hábito saudável é hoje, prioridade, comece o dia por ele. Então, seguinte, se para você tem uma prioridade hoje, que é criar um hábito positivo, comece o seu dia por este hábito. Tente ver se você consegue colocar esse hábito na sua rotina de manhã. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente começa fazendo tem mais chance de você realmente executar. Quando você deixa para o fim do dia, tem aquela maior chance de você se atrapalhar na sua rotina, se atrapalhar com a sua agenda, ficar presa no trânsito, ter que resolver o problema de alguém de última hora. E aí você não consegue ir lá e fazer o que você tinha se proposto a fazer. Começar por aquilo que faz bem para você é uma forma maravilhosa de você começar o dia. No livro O Milagre da Manhã, ele fala isso. Ele fala que a forma com que a gente começa o dia determina a forma com que vai ser todo o nosso dia. E a forma com que todos os nossos dias são determina como será a nossa vida. Então, se a gente tem aquela coisa preguiçosa para sair da cama de manhã e se arrasta e acorda tarde, já come mal, você acaba tendo um dia arrastado, mais pesado, etc. e tal. E aí, se você tem um dia arrastado pesado, 2 dias arrastado pesado, 3 dias arrastado pesado, 4 dias arrastado pesado, a sua vida é arrastada e pesada, vamos ser sinceros. Então, minha dica é sempre tente colocar aquele novo hábito pela manhã. Ah, Shirley, mas eu fiz uma autoanálise e eu não sou essa pessoa, eu preciso fazer no fim do dia. Tudo bem, ok. Uma pessoa funciona diferente da outra. Mas, se for possível, é o ideal. Então, foi a frase que eu acabei de falar do Milagre da Manhã. A forma que a gente começa o dia, né, começa amanhã, dita como será o dia, e a forma como a gente vive os dias, dita como será a vida. Para mim, isso fez todo sentido quando eu li. Eu falei, gente, é isso.
E eu percebo claramente quando eu viajo e eu saio da rotina e não acordo cedo, e não corro, e não medito, enfim, não faço a minha rotina de bem-estar. Gente, chega no fim da viagem, eu estou me sentindo... Primeiro que eu estou um peso, porque eu comi muito mais, né? Que sempre a gente come muito mais. Mas eu estou realmente arrastada, sabe? Eu começo a sentir, eu falei, eu quero voltar para a minha rotina, pelo amor de Deus, me faz tão bem. E aí, a lei da inércia, gente. O que é a lei da inércia? Um corpo tende a ficar parado, se estiver parado, e permanecer em movimento, se estiver em movimento. Isso é a lei da inércia. Então, se você não faz uma atividade física, se você tem hábitos alimentares desagradáveis, assim, não positivos, se você tem hábito de dormir mal, se você tem hábito de não fazer, não encontrar pessoas, não sair, não ter uma vida social, pela inércia, a gente vai continuar fazendo aquilo. A gente vai continuar fazendo aquilo. É difícil a gente mudar, porque o ser humano ele tende à inércia. Mas a gente tem que fazer esse esforço consciente, que eu falei que é o início do hábito, para a gente fazer essa mudança, porque na hora que a gente colocar essa mudança, vai mais fácil. As coisas vão acontecer mais fáceis, esses hábitos positivos acontecem mais fácil. Por quê? Porque quando a gente está em movimento, a tendência é continuar em movimento. E eu queria falar também um pouquinho sobre energia de ativação. Energia de ativação é aquela energia que a gente despende para iniciar qualquer atividade. É aqueles primeiros segundos ou primeiros minutos, dependendo do que a gente está falando. Mas vamos considerar aí os primeiros 30 segundos, 1 minuto. Ali, a gente despende a maior parte da nossa energia, que chama energia de ativação. Então, uma dica, essa dica eu tirei de um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fala o seguinte, que tudo aquilo que você quer tirar da sua vida, todo hábito negativo, você tem que aumentar a energia de ativação, você tem que tornar mais difícil os segundos iniciais. E tudo aquilo que você quer colocar na sua vida, você tem que diminuir a energia de ativação. Você tem que tornar mais fácil os segundos iniciais. Um exemplo. Eu quero ficar mais tempo com os meus filhos sem contato com o celular, sem ficar pegando o celular para ver se alguém mandou uma mensagem, se chegou algum e-mail, se alguém confirmou não sei o quê, sem fazer um stories para o Instagram. Eu quero ficar com os meus filhos, só ficar com eles. O que eu faço? Eu deixo o celular do meu lado? Não. Eu pego meu celular, subo, boto dentro da gaveta do meu criado mudo e vou ficar com eles. Porque eu vou ter um impulso enquanto eu estiver com eles, tipo... Porque a gente passa o dia inteiro fazendo isso aqui, ó, para pegar o celular. Eu vou ter o impulso. Só que na hora que eu tiver o impulso, eu olhar para o lado, eu vou dizer, o celular não está aqui. Não vou pegar. Tipo, não vou subir lá, pegar o celular agora para olhar o WhatsApp. E o WhatsApp fica. Eu olho o WhatsApp às 7h pela última vez e volto a olhar só no dia seguinte. Então, isso é importante. E o contrário também é verdadeiro. Então, o que aconteceu? Eu tinha o hábito de correr, bonitinha, né? Acordava de manhã, botava minha roupinha. Nessa época, eu não acordava às 5 ainda. Eu acordava 6:20, corria às 7. Só que ficou frio, né? E eu corro ao ar livre. E aí, eu acordava e ai, gente, que frio, que preguiça de botar a roupa para sair correr. Ai, eu vou matar hoje. Não vou. E aí, o que eu comecei a fazer? Antes de ler isso, tá? Eu não sabia. Eu falei, quer saber? Eu vou dormir de roupa. Aí eu botei legging, confortável, top, blusinha e dormia de roupa. Por quê? Porque no dia seguinte, a energia de ativação de tirar a minha roupa para eu me vestir e botar uma roupa normal do dia a dia era maior do que eu simplesmente levantar da cama, botar o tênis e sair para correr. Eu diminuí a energia de ativação e eu saí para correr. Então, eles dizem isso. Um exemplo que ele dá é o seguinte, que, às vezes, o simples fato de você calçar o tênis já te faz correr. Porque é ridículo você pensar, parar e tirar o tênis não dá trabalho nenhum. Mas você sabe que você olha e diz, vai, já que eu estou com o tênis, agora vai. E aí, então, é isso. Diminua a energia de ativação, que ajuda, e muito, na criação dos hábitos positivos. E aí, gente, isso aqui para mim também faz muita diferença. Frequência é muito, muito, muito mais importante que a intensidade. Então, eu canso de ver gente dizendo assim, ai, Shirley, eu não vou correr. Não vou correr. Cara, eu consigo correr 500 metros. O resto é só caminho. Então, eu nem vou. As pessoas elas ficam pensando o seguinte, que
precisa fazer muito para começar alguma coisa. E, na verdade, não. A sua intensidade pode ser bem pequenininha, bem pequenininha. Você pode correr 500 metros e caminhar o resto. Mas, se você fizer um pouquinho a cada dia, todos os dias, todos os dias, todos os dias, vai chegar um momento que você vai criando mais prática, e você vai aumentando aquilo. E isso vale para tudo. Então, às vezes, assim, é muito mais fácil você também deixar de comer doce todos os dias do que simplesmente deixar, vou deixar de comer segunda, quarta e sexta, então. Não. É melhor você ter ou diminuir a quantidade todos os dias do que cortar em alguns dias. Quando você foca em alguns dias com uma intensidade muito alta, não leva ao hábito. O que leva ao hábito é a frequência, mesmo que a intensidade seja melhor. Então, sabe aquela coisa que diz os 15 minutos de caminhada que eu dou todos os dias são muito melhores que a corrida que eu não dou nunca? Então, é exatamente isso. Não dá para você pensar assim, eu nem vou correr, porque nem vou fazer exercício. Eu nunca vou correr. Então, nem vou, nem começo. Não, vai e caminha, ninguém precisa correr. Caminhar já é muito, já é ótimo, principalmente se você conseguir fazer todos os dias. E aí eu quero trazer esses livros, que eu acho que, para quem está pensando e que precisa desenvolver hábitos e mudar o estilo de vida e trazer mais qualidade de vida, esses livros aqui são imprescindíveis. Então, eu indico muito o Poder do Hábito, do Charles Duhigg, não sei falar o sobrenome dele. O Milagre da Manhã, do Hal Elrod, que, por sinal, está em São Paulo. Palestra dele hoje à tarde. Saio daqui, vou lá assistir a palestra dele. E Mindset, da psicóloga Carol Dweck. Maravilhoso também o livro Mindset. E esse livro, ele é justamente o Mindset, eu não falei dele ainda aqui, né, nessa apresentação, mas o Mindset, ele é um livro que ele fala que existem 2 mindsets, as pessoas, naturalmente, elas nascem ou com um mindset ou com o outro. Então, tem pessoas que nascem com mindset fixo, e tem pessoas que nascem com mindset de crescimento. Quem são as pessoas que nascem com mindset fixo? São aquelas pessoas que qualquer coisa que elas fazem, elas pensam o seguinte, eu já nasci com uma habilidade inata para isso, então eu nasci isso, eu consigo fazer isso, eu vou fazer, isso é fácil para mim, eu nasci para isso. E tal coisa, não nasci para isso, não sei fazer. Então, elas se veem diante de alguma dificuldade e dizem, não, eu não consigo. Elas nem tentam, elas nem vão atrás. E eu acho bem legal ler o livro Mindset, porque às vezes é isso, a gente diz, eu não consigo correr. Ou às vezes a pessoa diz, eu não consigo acordar cedo. Se alguém me dissesse que por livre e espontânea vontade, principalmente quando o Léo era criança, que me obrigava a acordar todos os dias às 5, ele me obrigava, se naquele momento alguém me dissesse, você vai acordar um dia por livre e espontânea vontade às 5 da manhã porque vai te fazer bem, eu ia me jogar no chão e gargalhar. Porque eu ia falar, tá louca, não tem como uma pessoa ser feliz acordando às 5 da manhã. Por quê? Por natureza, eu tenho um mindset fixo. Eu tenho um mindset que eu penso assim, eu sou boa nas humanas, sou péssima nas exatas, então eu nem vou tentar aprender esse conteúdo, eu vou chutar tudo na mesma letra. No vestibular, eu fiz isso em matemática. E aí, quando eu li esse livro, eles falam justamente que esse é o problema de quem tem um mindset fixo. É uma pessoa que até vai muito bem naquilo que ela é boa, mas chega no momento que ela encontra um desafio no meio do caminho, ela já ela paralisa e ela desiste. Já a pessoa do mindset de crescimento, não. Ela é aquela pessoa que, quando ela está diante de um desafio, aí ela diz, não é para mim, mas agora vocês vão ver que é. E aí ela vai lá e ultrapassa. Então, às vezes, o exemplo que ele dá é de 2 atletas. Se tem um atleta maravilhoso, que tem um talento nato, mas um mindset fixo, e outro que não é tão bom, mas tem um mindset de crescimento, é muito provável que o não tão bom, com mindset de crescimento, que acredita que ele pode, sim, fazer as coisas, mesmo que ele nunca tenha feito, esse vai ter um desempenho muito melhor. Porque ele não paralisa diante das adversidades. Ele segue adiante e ele tenta fazer. E, às vezes, ele se torna muito melhor do que o outro que, naturalmente, tinha um talento nato para aquilo. E aí, por que eu falo isso? Porque eu acho que algumas coisas alguns hábitos a gente não desenvolve porque a gente diz, já tentei um monte de vezes e eu não consegui. Mas você tentou mesmo. Eu não consigo acordar cedo. A pessoa um dia me mandou uma mensagem. Shirley, eu tentei fazer o milagre da manhã, acordar às 5 da manhã, ou 6, tanto faz. Tentei acordar 1 hora mais cedo e, eu não consigo, não é para mim, eu não consigo. Eu falei, quanto tempo você tentou? 2 dias.
Eu falei, não vai mesmo, 2 dias não vai, entendeu? Então, é um mindset fixo. Ah, não, tentei 2 dias, não deu, não é para mim, eu nunca consegui. Tenta mais um pouco, tá? Então, esse livro vale muito a pena ler. Tem um livro que eu li há muito tempo, que é do Nuno Cobra, que é A Semente da Vitória. O Nuno Cobra foi o coach do Senna. E, na verdade, ele é bem legal, né? Porque ele fala nesse livro que ele treinou o cérebro do Senna, né? Porque o que paralisava o Senna eram as crenças dele. E aí ele treinou primeiro o cérebro do Senna, para depois treinar os hábitos do Senna, e para daí fazer o Senna. Né? Porque, provavelmente, se o Senna não tivesse tido esse acompanhamento e essa orientação do que fazer para se desenvolver todo o seu potencial, talvez ele não tivesse conseguido. Esse livro é bem simples e bem bacana, que é Hábitos Positivos. Ele é bem prático, ele dá umas dicas assim, bem prático, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Pessoas práticas vão amar esse livro. Mas ele é uma coisa muito... eu acho que quando não leva muito à reflexão, a gente grava menos. Eu acho que tudo aquilo que faz a gente refletir mais sobre aquilo, ir mais a fundo e realmente assim explorar histórias faz com que a gente internalize melhor. Então, eu acho que ele é um livro prático para pegar algumas informações, mas vale a pena ler esses outros, que são livros mais densos, mas todos livros muito gostosos de ler. E O Jeito Harvard de Ser Feliz, também, que é de um professor de Harvard. Ele fala algumas coisas muito legais sobre hábito. E agora eu estou lendo mais um outro que não deu nem tempo de eu colocar aqui, mas é que, quando eu terminei a palestra, eu terminei ela domingo passado, né, a apresentação. Eu não tinha ainda concluído o livro, eu não tinha chegado numa parte deste livro que está falando sobre hábitos. E aí eu não coloquei, mas eu posso falar para vocês, que é o livro Agilidade Emocional. Ele é muito legal também e tem uma parte específica que ele fala de mindset, crenças e hábitos. Maravilhosa. Ele explica muito bem o que acontece no nosso cérebro, como a gente muda a nossa crença, a gente muda o nosso mindset, a gente muda os nossos hábitos, e isso traz, né, realmente uma mudança significativa para a nossa vida. E aí, tá bom, ele falou tudo isso. Aí agora, como é que eu organizo todas essas informações e como é que eu defino, né, um programa de novos hábitos para mim? Bom, primeiro, que hábito você quer iniciar? Você tem que primeiro responder isso, né? O que, como, quando? Né? Tentar responder isso também. E aí, outra dica, assim, não saia querendo colocar todos os hábitos... mas está acabando. Não saia tentando querer mudar todos os hábitos de uma vez. Tá? Não faça isso. Mude um hábito por vez. E se vocês pudessem mudar um hábito, primeiro, qual seria? Um hábito mestre. Certo? Então, pensem num hábito mestre, tentem mudar este hábito mestre primeiro, que depois o resto flui mais fácil, mas é um hábito por vez, tá bom? E aí pensem nessas coisas. É um hábito mestre? Se for, melhor. Que estrutura vai ser necessária? Não adianta a gente sonhar, imaginar, querer e não ter condições de realizar. Eu quero sair e acordar às 7 horas da manhã e correr. Tá bom, e as crianças ficam com quem? Tem alguém para ficar? Beleza, então dá, senão não dá. E que energia de ativação eu também posso mudar para tornar esse hábito mais fácil? Estipule datas e horários. Então, o que acontece? Não adianta só estipular a frequência. Por exemplo, eu vou correr 3 vezes por semana. Se você só pode correr 3 vezes por semana, não dá para você fazer todos os dias, você estipule quais serão esses dias. Vai ser segunda, quarta e sexta, ponto. Porque se você falar, eu vou correr 3 dias, chegou na segunda, você diz assim, amanhã eu corro, porque ainda tenho 6 dias. Chegou na terça, você diz, amanhã eu corro, porque ainda tenho 5 dias. Chegou na quarta, amanhã eu corro, porque ainda tenho... Então, não dá. Estipula os dias ou, se possível, faça todos os dias. E por que eu digo que faça todos os dias? Porque é mais fácil. Gente, é muito mais fácil você fazer um hábito todos os dias, ter um hábito todos os dias, do que ter eventualmente. Aquela quebra de um dia que você já não foi, já piora a sua disposição para ir. É incrível. Então, se puder, todos os dias é o ideal. Hoje não deu, agora me mato, morro, porque hoje eu não consegui. Não. Se perdoe, aceite e segue o baile amanhã. Mas, se for possível, é todos os dias.
Comprometa-se. Então, toda vez que a gente se compromete com uma outra pessoa, ou se compromete em público, a gente tende a se dedicar mais ao desafio. Então, às vezes, você pode fazer com uma amiga. Amiga, vamos criar o hábito, vamos começar nós duas, correr. Cada uma corre na sua cidade, mas vocês se falam todos os dias, uma manda foto para a outra. Então, é engraçado, porque quando eu criei o perfil do Shirley Hilgert e comecei a postar que eu estava lendo esse livro, que eu estava lendo aquele livro, que eu estava correndo, que eu estava acordando cedo, a quantidade de gente que já me escreveu dizendo, nossa, eu comecei a fazer porque eu vejo você fazer. Então, na verdade, você vê outra pessoa fazendo, você compromete mais a fazer, e você vai. É uma roda. Antes feito que perfeito. Meu outro mantra. Então, às vezes, eu corria 5 quilômetros todos os dias. Aí, eu machuquei meu joelho, porque eu resolvi forçar na areia, e estraguei o joelho e tinha que correr menos. E daí, no início, eu fiquei, não vou poder correr 5, então acho que eu nem vou. Vou andar de bicicleta. E aí eu percebi que não, que realmente correr é que me faz bem. Gosto de andar de bicicleta? Gosto. E aí, o que eu comecei a fazer? Pelo menos eu faço menos. Eu vou lá e corro 3, corro 3,5, mas é muito melhor menos do que nada. Melhor menos do que nada. Então, antes o feito do que o perfeito. Porque eu falei, tem muita gente que busca a perfeição, que quer ser, nossa, melhor naquilo, e aí vai fazer o quê? Não faz nada. Fica paralisada. Então, eu prefiro fazer, nem que seja meia boca, mas eu estou fazendo, do que não fazer nada. E não tenho vergonha, gente. Não tenho. Às vezes eu fico pensando, mas eu sou muito cara de pau, né? Ficar falando, eu corro, porque eu vou e corro 3,5 quilômetros. Não, eu corro. É como eu corro. É pouco, mas e aí? Eu vou quase todos os dias. Hoje não deu, ontem não deu, tinha compromissos. Mas eu fico mal quando eu não vou. Isso é verdade, faz falta. Organizar a estrutura, que é aquilo que eu disse, não dá para você sonhar, quero fazer tudo, e aí? Mas e aí? Você tem criança, você tem trabalho, né? Às vezes você tem que levar isso em conta. Às vezes não, sempre. E aí o que acontece? No início, né, primeiro, a gente faz os nossos hábitos. Tá? A gente decide conscientemente o que a gente precisa mudar e o que vai virar um hábito. Depois, são os nossos hábitos que nos fazem. Por quê? Porque lá no início eu falei, nós somos aquilo que a gente faz todos os dias. Então, depois que você desenvolveu um hábito, que você colocou esse hábito na sua vida, você é essa pessoa. No início você fez seus hábitos, mas depois os hábitos fizeram você. E é isso. Obrigada. Obrigada, mas eu quero saber das perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Quando você fala de hábito mestre, você citou a corrida. Eu queria que você ensinasse ou falasse sobre como a gente pode identificar um outro hábito mestre que nos, sei lá, faça a gente começar. Na verdade, assim, os hábitos mestres, eles são muito mais informados para nós que eles são mestres, em cima de algumas coisas que já foram pesquisas e testes que foram feitos, do que a gente chegar e decidir, esse é um hábito mestre. Pode acontecer que você tenha um autoconhecimento, uma autopercepção sua tão grande que você mesmo, no seu dia a dia, perceba que uma coisa que você faz ou que você não faz muda muito a sua vida. Então, o que eu percebi? Mas eu tenho uma prática de autoanálise, autoconhecimento antiga, então eu consegui chegar nisso. Sabe o que é um hábito mestre para mim? Leitura. Eu acho que depois da corrida, o que mais faz diferença para mim é a leitura. Por quê? Eu percebo assim, que às vezes eu participo de um curso, de um treinamento, eu vou numa palestra, eu volto ultra empolgada. Nossa, eu estou assim, vou fazer, vou mudar, vou acontecer. Se eu não continuar lendo, estudando e pesquisando sobre aquilo, vai embora esse sentimento e esse aprendizado e essa mudança. Eu tenho que, através da leitura, continuar mantendo aquelas coisas na minha vida. Por isso que eu leio tanto e li tantos livros. Para mim, um hábito mestre é a leitura, mas ninguém me disse, eu percebi. Eu posso imaginar que a alimentação, para algumas pessoas, seja um hábito mestre. Porque aí você está naquela, já me alimentei super bem, né? Aquela coisa que você se sente melhor quando você está comendo bem. Aí você tem mais ânimo. E aí você pensa, hoje eu estou com energia, hoje eu vou fazer um exercício. Então, eu imagino, sim, que a alimentação seja para algumas pessoas. Mas, no livro, o único que o autor identificou
foi o exercício. Ele não deu outro exemplo, mas é uma ótima pergunta, eu acho que vale a pena até eu pesquisar mais sobre isso. Mas eu indicaria, por minha experiência, eu posso dizer com certeza que a leitura, para mim, e que a alimentação faz sentido, pelo conhecimento que eu tenho de hábitos mestres. Meninas, então, obrigada. Espero que tenham gostado. Me acompanhem no shirley.hilgert, que eu mostro um pouco da rotina. Mostro também quando não dá, quando não foi possível, porque todo mundo é humano. E, às vezes, também a gente ser muito rígido e querer ser perfeito, acaba que a gente espana, né? Tem aquela história, não bate muito no parafuso que ele espana. Então, a gente tem que entender nossos limites também. Obrigada.